O silêncio era uma constante na pacata Vila dos Pinheiros, um vilarejo encravado entre montanhas cobertas por densas florestas de pinheiros altos e sombrios. O local parecia ter sido esquecido pelo tempo, com casas de madeira desgastadas, ruas de paralelepípedos e um ar de melancolia que parecia envolver tudo ao redor. Os moradores viviam sob uma rotina tranquila, quase monótona, e raramente algo fora do comum acontecia ali. Porém, naquela noite específica, o destino parecia decidido a mudar isso. Um apagão inesperado mergulhou toda a vila na escuridão mais completa que seus habitantes já tinham experimentado. As luzes das casas piscavam antes de se apagarem de vez, e os sons familiares do vilarejo, como o render de portas ou o estalar das chamas nas lareiras, foram engolidos por um silêncio opressor. Nem mesmo os cães latiam. Entre os moradores da vila estava Helena, uma professora de 28 anos que havia se mudado para a Vila dos Pinheiros há cerca de 2 meses. Em busca de paz e recomeços, ela acreditava que aquele lugar isolado seria ideal para fugir dos fantasmas de seu passado. Mas, ironicamente, naquela noite, ela aprenderia que certos fantasmas não respeitam barreiras geográficas. Helena estava em sua sala de estar, envolta em um cobertor e lendo um livro à luz de velas, quando sentiu algo estranho. Era um frio que não vinha da janela entreaberta, mas sim do próprio ambiente, como se a temperatura tivesse despencado repentinamente. Ela olhou ao redor, mas tudo parecia estar no lugar, exceto pelo silêncio. Aquele silêncio absoluto que a fazia sentir que estava sendo observada. A primeira sensação de alerta surgiu quando ouviu um leve estalo vindo do andar de cima. Helena morava sozinha e sabia que nenhum objeto em sua casa poderia causar aquele som por conta própria. Tentando se acalmar, ela racionalizou: deve ser o vento. Porém, o ar estava imóvel, e o som parecia se aproximar. Lentamente, o som de passos começou a ecoar pelo teto de madeira acima dela. Um invasor? Um animal? Sua mente lutava para encontrar explicações enquanto seu corpo congelava de medo. Ela se levantou com cuidado, segurando a vela na mão, e começou a subir as escadas. Cada degrau rangia sob seus pés, amplificando o som em meio àquele silêncio inquietante. Quando chegou ao topo da escada, a porta do quarto estava aberta, mas o cômodo parecia vazio. A chama da vela tremulava, projetando sombras que dançavam nas paredes e no teto. No entanto, uma delas parecia errada. Era mais sólida, mais definida. Helena piscou, tentando se convencer de que era apenas um jogo de luz. Foi então que ouviu um sussurro. Baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer seus cabelos se arrepiarem. Você voltou. A voz parecia vir de dentro do quarto, mas Helena sabia que estava sozinha. Ou deveria estar. Uma sensação de déjà vu tomou conta dela, uma lembrança vaga e desconexa que ela não conseguia alcançar completamente. Algo dentro de si dizia que ela conhecia aquela voz. Com a vela tremendo em sua mão trêmula, ela deu um passo à frente. Foi quando a porta do quarto bateu com força, deixando-a no corredor escuro. O som ecoou pela casa, seguido pelo que parecia ser uma risada abafada. Helena tentou girar a maçaneta, mas a porta parecia trancada, como se alguém estivesse segurando do outro lado. O medo tomou conta, mas antes que ela pudesse decidir o que fazer, sentiu algo passar atrás dela. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era o vento. Era real. O apagão era apenas o início do que seria a noite mais longa de sua vida. Helena desceu as escadas apressada, o coração batendo como um tambor descontrolado. A escuridão parecia mais densa a cada passo, como se a casa estivesse sendo engolida por algo vivo, algo que respirava e observava. O instinto de sobrevivência a fez buscar sua velha lanterna na gaveta da cozinha.
Com as mãos trêmulas, ela tateou até encontrá-la, mas, ao ligá-la, a luz piscou algumas vezes antes de iluminar o ambiente com um brilho fraco e trêmulo. Enquanto tentava se acalmar, Helena percebeu que o silêncio dentro da casa era mais opressor do que antes, quase ensurdecedor. Ela sentia como se algo estivesse à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. Tentando afastar o pânico, decidiu checar as portas e janelas para garantir que estavam trancadas. Foi quando ouviu o som novamente. Um leve arranhar, como unhas raspando contra a madeira, vindo da sala de estar. Sua respiração ficou presa na garganta, e ela moveu a lanterna na direção do barulho. Nada. Apenas os móveis imóveis e as sombras projetadas pelas chamas da vela que ela havia deixado no centro da mesa. Devo estar imaginando coisas, pensou, tentando se convencer. Mas então, o som ficou mais alto e mais perto. Ela congelou ao perceber que vinha de dentro do armário ao lado da lareira. Com passos hesitantes, aproximou-se, a lanterna tremendo em sua mão. A cada passo, o som parecia ganhar vida, quase como se sussurrasse palavras indistintas. Com um gesto rápido, ela abriu a porta do armário. Estava vazio. Nenhuma roupa, nenhum objeto, nada que pudesse explicar o barulho. Mas no fundo do armário, algo chamou sua atenção. Havia uma marca, como se garras tivessem arranhado o interior da madeira. E então, em um único instante, a lanterna apagou. O breu era total. Helena tentou acender a lanterna novamente, mas tudo o que conseguiu foi ouvir sua própria respiração ofegante e o som de algo se movendo pelo chão. Parecia que alguém, ou algo, estava rastejando. Quando a lanterna finalmente voltou a funcionar, Helena quase soltou um grito. Diante dela, no meio da sala, havia uma figura abaixada, de costas, com a cabeça inclinada de maneira antinatural. A pele pálida parecia brilhar sob a luz fraca, e uma respiração pesada ecoava pelo ambiente. Sem tempo para pensar, Helena recuou, derrubando a lanterna no processo. Ao pegá-la rapidamente, a figura já não estava lá. No lugar, apenas uma mancha escura no chão, que parecia se espalhar lentamente, como se fosse um líquido. Helena olhou em volta, tentando entender o que havia acabado de presenciar, mas antes que pudesse se mover, a porta da cozinha bateu com força. Decidiu que não podia mais ficar dentro da casa. Subitamente, lembrou-se de seu celular, que estava no quarto. Mesmo sem energia elétrica, a bateria poderia salvá-la, permitindo que chamasse por ajuda. Ela correu escada acima novamente, ignorando o medo que a consumia. Ao entrar no quarto, viu o telefone onde o havia deixado, mas algo parecia errado. As paredes estavam cobertas de arranhões. Palavras escritas em uma língua que ela não compreendia preenchiam o espaço. Elas pareciam se mover, como se vivas. Pior ainda, ao pegar o celular, percebeu que a tela piscava descontroladamente, exibindo uma mensagem que não havia sido enviada por ela. Você não pode escapar. O medo agora se transformava em desespero. Helena ouviu passos vindo do corredor e, ao se virar, viu novamente a figura, dessa vez de pé, com olhos vazios e um sorriso grotesco. Antes que pudesse reagir, a criatura desapareceu, e a casa foi preenchida por uma risada macabra, ressoando por todos os lados. Helena sabia que não era apenas um apagão. Algo muito mais sombrio havia sido libertado naquela noite. Helena recuou até a parede do quarto, tentando desesperadamente pensar em uma saída. A risada continuava, reverberando pela casa como um coro de vozes dissonantes, cada uma mais assustadora que a outra. Com a lanterna quase sem luz e o celular inútil em suas mãos, sentia-se completamente desamparada. Porém, no meio do caos, uma ideia surgiu.
E se aquele apagão estivesse conectado à própria casa? Havia algo sobre Vila dos Pinheiros que sempre a intrigara. Nas conversas com os moradores, ninguém falava muito sobre a história da vila, mas Helena se lembrava de um detalhe que ouvira de uma senhora no mercado. A casa que ela alugara havia ficado abandonada por anos antes de ela se mudar. Algo ruim aconteceu ali. A mulher murmurara antes de se afastar, como se temesse dizer mais. Determinada a sobreviver, Helena decidiu buscar qualquer evidência do passado sombrio da casa. A biblioteca, situada no andar de baixo, era um dos poucos lugares onde ainda havia livros antigos. Talvez lá ela encontrasse algo. Mesmo com o medo pulsando em suas veias, ela desceu as escadas, desta vez ignorando os sons ao seu redor. A risada havia cessado, mas a sensação de ser observada permanecia. Na biblioteca, Helena encontrou um diário antigo. A capa estava rasgada, mas o nome na primeira página era legível: Ana Lemos, 1937. Ao folheá-lo, ela descobriu que Ana havia sido a última moradora da casa antes de desaparecer misteriosamente. As páginas estavam cheias de relatos perturbadores sobre vozes nas paredes e figuras na escuridão. Ana descrevia a sensação de ser caçada por algo que ela chamava de sombras eternas. Conforme lia, Helena percebeu que os eventos descritos no diário eram assustadoramente similares ao que ela estava vivendo. Em uma das últimas páginas, Ana escreveu: "A escuridão quer nos consumir. Não há como fugir. A única saída é enfrentar o que habita nela." De repente, a chama da vela ao seu lado apagou, e Helena sentiu a temperatura cair novamente. O diário caiu de suas mãos quando uma força invisível a empurrou contra a estante. A figura apareceu mais uma vez, agora mais próxima e mais definida. Era alta, com membros desproporcionalmente longos e olhos vazios que pareciam sugar toda a luz ao redor. Com as palavras de Ana ecoando em sua mente, Helena percebeu que correr não adiantaria. Tremendo de medo, ela encarou a figura e gritou: "O que você quer de mim?" A criatura se aproximou, parando a poucos centímetros de seu rosto. O ambiente ficou mais escuro, e a voz gutural e abafada respondeu: "Você." Nesse momento, Helena sentiu como se toda a casa estivesse desmoronando. As paredes vibravam, as sombras cresciam, e um grito ensurdecedor tomou conta de tudo. Porém, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. A lanterna, caída no chão, piscou e iluminou diretamente a figura, que recuou como se a luz fosse venenosa. Lembrando-se do que lera no diário, Helena agarrou a lanterna e a apontou diretamente para a criatura. A luz pareceu crescer em intensidade, dissipando as sombras ao redor. A criatura começou a se dissolver, emitindo um som agudo que parecia misturar raiva e agonia. Quando finalmente desapareceu, a casa ficou em silêncio. Exausta e ainda tremendo, Helena saiu da casa, deixando tudo para trás. Quando chegou à rua deserta, viu que as luzes da vila tinham voltado, mas nenhuma janela estava iluminada. Era como se os moradores soubessem que algo horrível havia acontecido e tivessem decidido não interferir. Helena nunca mais voltou para a Vila dos Pinheiros. Apesar de ter escapado, sabia que aquilo não havia acabado. As sombras continuavam lá, esperando a próxima oportunidade para emergir. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Clara e Lucas estavam ansiosos para passar o fim de semana longe do caos da cidade. Após semanas de estresse no trabalho e compromissos sociais incessantes, decidiram alugar uma cabana isolada nas montanhas de Elwood, uma região pouco explorada, cercada por florestas densas e conhecida por sua tranquilidade, mas também por histórias antigas, que os moradores evitavam contar.
A cabana era encantadora à primeira vista, com suas paredes de madeira rústica e uma varanda que dava para um vale coberto de névoa. Ao chegarem, o casal notou que o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo canto distante de pássaros e o sussurrar do vento entre as árvores. Era o refúgio perfeito, pensaram. Clara, uma amante de fotografia, já planejava capturar o amanhecer das montanhas, enquanto Lucas, sempre prático, verificava os suprimentos e o gerador de emergência. Enquanto desfaziam as malas, Clara encontrou algo intrigante. Na prateleira de livros da sala principal, um exemplar antigo e desgastado se destacava. A capa era de couro, sem título ou autor. Ao abri-lo, encontrou páginas repletas de uma caligrafia quase ilegível, como se quem o escreveu estivesse apressado ou em pânico. O conteúdo parecia uma mistura de diário e relato, com menções a desaparecimentos misteriosos e algo chamado O Observador da Névoa. Clara, embora curiosa, fechou o livro com uma risada nervosa. Um pouco de folclore local para nos entreter, brincou, mas Lucas apenas deu de ombros. A tarde passou tranquila, até que o céu começou a se fechar. Nuvens densas trouxeram uma chuva inesperada, acompanhada de trovões que ecoavam pela montanha. A eletricidade piscou algumas vezes, mas o casal não se preocupou. Era um bom momento para acender a lareira e abrir um vinho, pensaram. No entanto, à medida que a tempestade se intensificava, Clara sentiu algo estranho. O ambiente parecia mais escuro do que deveria, mesmo com a lareira acesa. Havia uma sensação opressiva no ar, como se algo estivesse se movendo lá fora, mas não pudesse ser visto. Quando o relógio marcou 22 horas, um corte de energia mergulhou a cabana em completa escuridão. Lucas imediatamente procurou a lanterna enquanto Clara iluminava o caminho com o celular. O silêncio, antes tranquilizador, agora parecia sufocante. Ao saírem para verificar o gerador, perceberam que ele estava intacto, mas simplesmente não funcionava. O que era mais estranho, no entanto, era a ausência total de sons externos. Nem o vento, nem os trovões, nem mesmo o canto de pássaros. Apenas o som de suas próprias respirações. De volta à cabana, Clara notou algo que a deixou gelada. No vidro da janela da sala, havia marcas de dedos longos e finos, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra o vidro, observando-os. Lucas, isso já estava aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Ele, visivelmente tenso, negou com a cabeça. Decidiram fechar todas as janelas e trancar a porta principal, mas a sensação de que não estavam sozinhos persistia. Clara então lembrou-se do livro. Contra o conselho de Lucas, pegou-o novamente e folheou as páginas com mais atenção. Entre as descrições sobre o observador, encontrou algo perturbador. Aqueles que o enxergam pela primeira vez, o verão para sempre. Ele se alimenta do medo, da solidão e da escuridão. E quando o silêncio for absoluto, ele estará mais próximo do que nunca. A leitura foi interrompida por um ruído surdo vindo do andar de cima. Clara e Lucas congelaram. Eles não tinham subido ao segundo andar desde que chegaram. Talvez seja apenas o vento, sussurrou Lucas, mas a justificativa soava frágil. Clara segurou seu braço, indicando para não fazerem barulho. O som se repetiu, mais alto desta vez, como passos arrastados no piso de madeira. De repente, algo caiu do teto da sala. Era uma pequena fita vermelha, semelhante àquelas usadas para amarrar presentes. Mas não havia nada no andar de cima que justificasse aquilo. Lucas pegou a fita com hesitação, mas Clara a arrancou de suas mãos. Isso estava lá antes. Ele não soube responder. Foi então que ambos ouviram. Não era mais um ruído distante,
mas sim uma respiração pesada, ritmada, como se estivesse vindo logo atrás deles. Clara e Lucas permaneceram imóveis por alguns segundos que pareceram uma eternidade. A respiração atrás deles era inconfundível. Não havia como ignorar. Lentamente, Lucas girou a cabeça, com o celular iluminando o ambiente. Nada. Apenas o vazio opressivo da sala, preenchido pelo som crepitante da lareira. Mas a respiração continuava, como se estivesse mudando de lugar, envolvendo-os. "Devemos sair daqui agora", sussurrou Clara, com a voz embargada pelo medo. Lucas assentiu, mas antes que pudessem sequer se mover, um som metálico ecoou da cozinha. Um ruído arrastado, como algo pesado sendo empurrado pelo chão. Clara agarrou o braço de Lucas, seus olhos fixos na direção da cozinha. Ele tentou acalmá-la, mas sua própria expressão traía o pavor crescente. "Fique aqui", disse Lucas, embora sua voz tremesse. Ele avançou lentamente, iluminando o caminho com o celular, mas assim que atravessou a porta da cozinha, o celular desligou. Clara ouviu um grito abafado. "Lucas!" O silêncio voltou, agora ainda mais profundo. Quando ela reuniu coragem para segui-lo, a cozinha estava vazia. O celular de Lucas estava no chão, mas não havia sinal dele. Clara tentou ligar para o telefone dele, mas só ouviu uma mensagem automática dizendo que o número estava fora de área. Algo estava brincando com ela, testando seus limites. Enquanto corria pela cabana, buscando desesperadamente por Lucas, Clara percebeu algo que fez seu coração parar. A fita vermelha estava agora enrolada em torno de uma das cadeiras da sala, como se alguém a tivesse colocado ali de propósito. Ao desamarrá-la, encontrou um pequeno bilhete escrito à mão: "Não o procure. Não está sozinho." O desespero deu lugar a uma determinação sombria. Clara voltou a pegar o diário. Se houvesse qualquer pista para salvar Lucas, estaria ali. Em uma das últimas páginas, encontrou uma descrição detalhada sobre como o observador marcava suas vítimas. Primeiro, isolava-as, depois usava seus medos contra elas, deixando sinais cada vez mais claros de sua presença. No entanto, Clara não sabia se era o livro ou a situação que começava a distorcer sua percepção. Ela ouvia sussurros cada vez mais claros, como vozes insistentes que lhe diziam para abandonar Lucas e sair da cabana imediatamente. Mas como ela poderia? Ela amava Lucas e não poderia deixá-lo para trás. A próxima pista estava na última página do diário. Uma espécie de aviso final. Se o silêncio tomar conta, ele já está dentro. Mas cuidado, o que você vê pode não ser o que é. Nesse momento, Clara ouviu passos vindo do andar de cima novamente. A hesitação foi superada pelo desejo de reencontrar Lucas. Subiu devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. Ao chegar no corredor do segundo andar, deparou-se com algo aterrador. Todas as portas estavam abertas, menos uma, no final do corredor. "Lucas!" chamou, com a voz quase inaudível. Nada. Apenas um som baixo de algo sendo arrastado lá dentro. Clara avançou com a lanterna trêmula. Ao empurrar a porta, o ar ficou mais frio, e a luz revelou Lucas sentado no chão, de costas para ela. "Lucas! Graças a Deus, você está aqui." Ela correu até ele, mas ao tocá-lo, ele não reagiu. Sua pele estava gelada, e havia algo errado em seu rosto. Lentamente, Lucas virou-se, revelando olhos fundos e um sorriso perturbador que não parecia dele. "Clara", disse ele, sua voz ecoando como se houvesse outra presença falando junto. "Por que demorou tanto?" Clara recuou instintivamente, o terror estampado em seu rosto.
O homem à sua frente parecia Lucas, mas havia algo profundamente errado. Os olhos estavam fixos nela, sem piscar, enquanto o sorriso se alargava de forma inumana. Lucas, é você? Sussurrou, a voz entrecortada pelo medo. Claro que sou, Clara, respondeu ele, mas a voz parecia distorcida, como se duas pessoas falassem ao mesmo tempo. Antes que ela pudesse reagir, Lucas se levantou com movimentos bruscos, a cabeça inclinada de forma antinatural. Você não deveria ter aberto aquele livro, ele continuou, dando um passo em sua direção. Clara tropeçou para trás, tentando manter distância. O que você fez com ele? Gritou, as lágrimas correndo pelo rosto. Mas o que quer que fosse aquilo, não respondeu. Lucas, ou o que restava dele, começou a andar na direção dela, enquanto as luzes da lanterna piscavam, quase se apagando. Desesperada, Clara lembrou-se das instruções no diário. Se o silêncio tomar conta, ele já está dentro. Ela precisava quebrar aquele ciclo. Gritando com toda a força que tinha, Clara começou a recitar qualquer coisa que vinha à sua mente. Músicas, trechos de livros, até mesmo palavras desconexas. O som ecoou pelo quarto, e o sorriso de Lucas vacilou. Ele se contorceu, os olhos brilhando com algo que parecia raiva. Pare com isso! Rugiu a voz distorcida, mas Clara sabia que estava funcionando. Enquanto continuava a recitar em voz alta, o quarto começou a tremer, e uma sombra densa emergiu do corpo de Lucas, ganhando forma no canto do quarto. Era alta, com braços desproporcionalmente longos e um rosto indistinto, composto apenas de escuridão e olhos brilhantes como brasas. O observador. Clara sentiu suas pernas quase cederem, mas não podia parar. Sabia que, se hesitasse, perderia Lucas para sempre. Seguindo seu instinto, pegou o livro e começou a arrancar as páginas, jogando-as na lareira. A sombra gritou, um som horrível que parecia perfurar sua mente. Lucas caiu no chão, inerte, enquanto a criatura tentava desesperadamente apagar o fogo que consumia suas memórias escritas. Por um momento, tudo parou. A sombra hesitou, depois desapareceu em um grito agudo, como se fosse puxada para outro plano. Clara correu até Lucas, que respirava, mas parecia fraco e confuso. Clara, o que aconteceu? Perguntou ele, com a voz cansada, mas familiar. Eles desceram as escadas juntos, Lucas apoiando-se nela. A cabana parecia diferente, mais escura, mais fria, como se algo vital tivesse sido retirado dali. Clara reuniu suas coisas rapidamente, decidida a nunca mais voltar àquele lugar. Ao entrarem no carro e ligarem o motor, o alívio foi imediato. A estrada sinuosa os levou para longe da cabana, mas Clara não conseguia esquecer a sombra e os olhos brilhantes. Enquanto dirigiam em silêncio, Lucas colocou a mão sobre o ombro dela. Está tudo bem agora, disse, tentando confortá-la. Mas quando Clara olhou pelo espelho retrovisor, viu algo que gelou seu sangue. No banco traseiro, uma fita vermelha estava amarrada na alça do assento, oscilando levemente com o movimento do carro. Eles não estavam sozinhos.